Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém? Quem está feliz com Jesus? Feliz mesmo? Domingo, 8 horas da manhã na igreja. Glória a Deus, sim ou não? Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, onde o Senhor vai palestrar uma palavra conosco nesta manhã. É uma palavra que já foi ministrada, mas que o Senhor colocou no meu coração ao longo desta semana para estar trazendo nesse domingo de consagração. E todas as vezes que o Senhor, Ele traz novamente uma palavra, logo eu entendo é porque da última vez a qual Ele ministrou, nós como igreja não entendemos. E como Ele vê tudo, ouve tudo, observa tudo, Ele decide trazer de novo, amém? Nenhuma palavra do Senhor é em vão, ainda que o Senhor a traga novamente. E eu não me canso de falar das mesmas coisas, amém? Até porque nós estamos falando das mesmas coisas desde o dia em que nós conhecemos o Evangelho. O Evangelho não mudou, irmãos. Quem precisa mudar somos nós, amém? A palavra ela continua intacta, íntegra, no sentido literal de inteira. Não podemos retirar e nem tampouco acrescentar, até porque não há necessidade de acréscimo. Mas quem precisa se adequar somos nós. A porta ela é estreita e ela permanecerá estreita. Agora somos nós que precisamos nos adequar se nós quisermos adentrar por esta porta, amém? É da mesma maneira que quando eu e você compramos aquela camisa que no manequim fica uma maravilha. No manequim tudo fica bonito, irmãos. Você já viu? No manequim você fala: poxa, eu vou comprar aquela calça, eu vou comprar aquela camisa, eu vou ficar igualzinho. Você chega em casa, coloca aquela roupa, olha no espelho, diferente do manequim. E aí você fala o quê? Eu preciso emagrecer um pouquinho para eu poder entrar nessa roupa. E aí o que a gente faz? Se adequa. Se a gente se adequa para as coisas que são materiais, por que não iremos nos adequar para aquilo que é espiritual? Se a gente se adequa para aquilo que aos nossos olhos faz bem, por que nós não iremos nos adequar para aquilo que aos olhos do Senhor é bom? Então o Senhor Ele nos trouxe nesta manhã aqui, porque nós precisamos nos adequar, amém? E a palavra do Senhor, Isaías capítulo de número 1, versículo 1, vai falar assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem que está falando aqui é o Senhor, amém? O Senhor é quem fala. E o que o Senhor está dizendo? Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados ou rebeldes. Eles estão revoltados contra mim. O boi, ele conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque é a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e
e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Feche os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Ministra ela em nossos corações. Gere em nós o entendimento, para que não sejamos comparados com um animal que, mesmo sem entender, ele conhece o seu dono, ele reconhece aquele que o sustenta, aquele que o cria, aquele que o guarda. Meu Deus, que nesta manhã, esta palavra ela possa entrar de uma maneira definitiva em nossos corações e ela possa provocar ações no nosso dia a dia que venham mudar a nossa realidade. Realidade é essa que está estampada à luz desta palavra. Uma palavra viva, uma palavra que foi lançada cerca de 700 anos antes de Cristo, mas que fala até hoje com a tua igreja, com o teu povo. Porque passaram-se anos, gerações, mas a realidade continua sendo a mesma. Que nesta manhã nós possamos, meu Pai, nos achegar diante do Senhor com um coração contrito e quebrantado, a qual o Senhor não desprezará. E nós possamos encontrar um lugar diante do Senhor, um lugar de redenção, um lugar de perdão, um lugar de reconciliação, para que de fato e de verdade possamos ser motivos de alegria para o Senhor. Para que de fato e de verdade, quando nós nos reunirmos, quando nós elevarmos a nossa voz, as nossas mãos para o alto e clamar, o Senhor não venha esconder de nós o teu rosto, a tua face, os teus ouvidos, mas que o Senhor venha se levantar e se inclinar a favor de todo aquele que tem buscado a tua face. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, fala conosco. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.
Amém. Isaías capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 20, a qual nós lemos. Nós vamos ver a fotografia de um povo chamado povo de Deus. Deus chama agora Isaías, Deus levanta o profeta Isaías e Deus apresenta a fotografia deste povo para Isaías e fala assim: Isaías, você está vendo isso daqui? Isaías, é desta maneira que o meu povo se encontra. É desta maneira que o meu povo, ele tem caminhado diante da minha presença. Então, Isaías agora ele é levantado por Deus para poder despertar, para poder chamar a atenção do povo, para que esse povo pudesse se voltar para Deus, porque esse povo havia abandonado a Deus. Esse povo havia sido engrandecido, esse povo havia sido abençoado, mas num dado momento esse povo agora abandonou o Senhor. E o Senhor chega a comparar este povo como um animal, como um jumento que conhece o dono da sua manjedoura. Mas o povo de Deus não tem tido conhecimento do teu Deus, do teu Pai. Então Deus agora ele tira uma fotografia e ele apresenta para Isaías, amém? Então Isaías capítulo 1 é a fotografia do povo de Israel. Isaías capítulo 1 nos chama a atenção a nos atentarmos para a realidade que esse povo estava vivendo. Agora, se toda a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para os nossos dias, e se o Senhor ele traz essa palavra aos nossos corações, e não é a primeira vez que ele traz, é porque nós ainda temos situações semelhantes como essa no nosso meio. E o Senhor, ele quer nos corrigir. O Senhor, ele quer nos chamar a atenção para que nós possamos nos arrepender e voltarmos para Ele, para que então nós possamos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, mesmo com tudo que Deus havia realizado na vida deste povo, esse povo agora virou as costas para Deus. Mesmo com tudo que Deus havia operado, desde o momento em que Deus tira o povo da opressão do seu inimigo, desde o momento em que Deus vai lá, liberta o povo da opressão do Egito, liberta o povo do trabalho escravo a qual ele estava sendo induzido, passa com ele por aquele deserto, abre o mar vermelho, faz o povo passar a seco, alimenta no meio do deserto, protege no meio do deserto, faz esse povo agora tomar posse de uma terra que não era deles, mas que o Senhor deu a eles por herança. Faz eles agora entrar naquela terra, guerrear dentro daquela terra, faz aquele povo vencer gigantes, faz aquele povo se tornar um povo temível, porque todos que ouviram falar daquilo que Deus havia feito com aquele povo, temia o povo de Deus. Basta a gente ler no livro de Josué, quando Raabe, ela agora fala assim: temos ouvido falar das coisas que o seu Deus tem feito, e nós estamos com medo, porque todos temiam o povo de Deus por causa de Deus. Ou seja, o povo alcançou um nível agora que aonde ele chegava ele era respeitado. Aonde o povo colocava a planta dos seus pés, ali o Senhor ia dando eles por herança. Mas aquele povo foi engrandecido, mas aquele povo não soube lidar com as bênçãos, aquele povo não soube lidar com o mover de Deus, e aquele povo agora, ele se rebelou contra Deus. Irmãos, quantos não foram engrandecidos por Deus, quantos não foram abençoados por Deus, e hoje estão distantes de Deus, e hoje estão afastados de Deus? Quantos não
não foram resgatados por Deus do lamaçal do pecado, da opressão do inimigo, e agora que Deus limpou, agora que Deus purificou, agora que Deus abençoou, agora que Deus deu uma bola, deu um tapinha, viraram as costas para o seu Deus e estão voltando para trás. Se nós fizermos uma analogia, se nós tirarmos uma fotografia do povo de Deus no livro de Josué e tirarmos uma fotografia do povo de Deus agora no livro de Isaías, a gente vai ver um contraste. Não houve uma melhora, houve uma piora, uma degradação. Porque lá em Josué o povo era temido. Agora aqui em Isaías o povo está sendo reprovado por Deus. Como pode um dia sermos promovidos e no outro sermos reprovados? Olha a fotografia do povo de Israel no livro de Isaías. O Senhor, ele vem descrevendo aqui o que estava acontecendo. Havia rebeldia. Era um povo rebelde. Porque era um povo que não estava aceitando o que Deus queria realizar, aquilo que Deus queria fazer. O povo queria fazer do seu jeito, da sua maneira, mas não da maneira de Deus. Não havia entendimento. O povo não estava entendendo o que Deus estava querendo realizar. Era um povo carregado de iniquidade. De iniquidade, malfeitores, corruptores, abandonaram o Senhor, um povo doente. No versículo de número 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Um povo que estava doente, um povo cuja terra estava destruída, assolada. Essa era a fotografia, essa era a realidade do povo de Israel, aqui em Isaías capítulo 1. Mas o que mais me chama a atenção é que esse povo não tinha noção da sua real situação. Irmãos, muitas das vezes, se a gente não parar para refletir, se a gente não parar para se examinar, olhar o que precisa ser mudado em nós, a gente continua andando, a gente continua caminhando como se estivesse tudo bem. E pode ser que muitas das vezes nós estejamos caminhando e algumas coisas precisam ser modificadas, algumas coisas precisam ser alteradas, melhoradas. E a gente acaba não tendo a noção de que existem coisas em mim, existem coisas em nós que precisam ser mudadas. Então esse povo não tinha noção da sua real situação. E o que me chama mais atenção, irmãos, mesmo o povo não tendo noção da sua real situação, eles tocavam a vida deles como se nada estivesse acontecendo. Como assim, pastor? O texto vai falar para mim e para você que mesmo com o pecado, que mesmo com a rebeldia, mesmo com tudo que havia no meio daquele povo, aquele povo cultuava a Deus normalmente. Normalmente aquele povo se apresentava diante de Deus, se reunia num lugar, orava a Deus, buscava a Deus, clamava a Deus, mas não mudava aquilo que precisava ser mudado. Quantos de nós não estamos vivendo a mesma realidade? Quantos de nós não estamos presentes num culto, presente numa reunião, presente num trabalho,
trabalho, numa frente, mas muitas das vezes nós estamos esquecendo de olhar para a nossa realidade. Nós estamos esquecendo de olhar para aquilo que precisa ser mudado em nós. Muitas das vezes, irmãos, nós ligamos o piloto automático, nós entramos numa agenda e nós nos esquecemos que o reino de Deus não é constituído de agenda, não é constituído de um método ou de um piloto automático onde você aperta o botão e agora tudo vai fluir naturalmente, tudo vai acontecer normalmente. Não. O Senhor nos chama a atenção aqui hoje porque muitas das vezes nós estamos nos apresentando diante da presença dEle e nós estamos nos esquecendo de olhar para a maneira a qual nós estamos nos apresentando. Deus, Ele chama a atenção desse povo aqui porque eles estavam agindo como se nada estivesse acontecendo, amém? E qual é o principal ensinamento deste texto? Nós não podemos continuar a nossa jornada como se nada estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque se nós continuarmos a nossa jornada como se nada estivesse acontecendo, nós vamos estar simplesmente cumprindo uma agenda. Nós vamos estar simplesmente cumprindo com um compromisso. Então nós não podemos continuar a nossa jornada como se nada estivesse acontecendo. Deus está falando que existem coisas que estão acontecendo que precisam ser resolvidas. Amém? Deus está falando que se a gente não parar para resolver, Ele vai nos parar. E nós precisamos resolver o que precisa ser resolvido. Porque senão a gente vai achar que a gente está vindo na igreja, a gente está orando, a gente está ministrando um louvor, ministrando uma palavra e que Deus está se agradando. E Deus vai falar, não, eu não estou suportando. Deus, Ele chega no ponto de falar aqui que Ele já não mais suporta os ajuntamentos solenes com a iniquidade. Ou seja, de que maneira nós estamos nos portando diante do Senhor? De que maneira nós estamos nos colocando diante do Senhor? Amém? A minha pergunta para nós é, irmão, se Deus tirasse uma fotografia hoje das nossas vidas e nos chamasse para um particular, como Ele chamou Isaías para o particular e disse assim aqui, tá vendo? Se o Senhor hoje tirasse uma fotografia minha, uma fotografia sua, o que nós iríamos ver nessa fotografia? O que estaria exposto nesta fotografia? Será que nós teríamos a coragem de pegar essa fotografia e postar ela nas redes sociais? Porque, irmão, a gente só posta o que a gente quer e o que a gente acha que deve ser postado. A gente só posta o lado bom das coisas. A gente só posta aquilo que a gente faz de bom. Mas será que se Deus hoje tirasse uma fotografia minha e sua, a gente teria coragem de colocá-la no status? Porque o que significa status? É o que eu estou sentindo no momento, é a maneira a qual eu me encontro naquele momento. Qual que é o seu status agora? Agora eu estou feliz. Aí você vai lá e posta uma fotografia de que você está feliz. Ah, eu estou sujo. Você teria coragem de postar um status mostrando a sua sujeira, mostrando a sua situação? Irmãos, eu não teria. E é essa reflexão que nós temos que fazer hoje. É essa reflexão que nós temos que fazer hoje, amém? Será que seria uma foto digna de ser compartilhada? Será que seria uma fotografia digna de você comprar um porta-retrato e colocar na mesa da tua sala, na estante, em cima da televisão, na cômoda do teu quarto, para que quem pudesse chegar na tua casa e perguntar, quem é esse aqui? E você falar, sou eu. Nós não teríamos, irmãos, porque
Porque a realidade da realidade é que nós só mostramos aquilo que nos cabe. Nós só compartilhamos aquilo que é bom aos nossos olhos. E é justamente neste ponto que o Senhor está querendo tratar conosco. Sabe por quê? Porque nós não somos aquilo que nós compartilhamos. Amém? Nós não somos aquilo que nós compartilhamos. Então Deus está dizendo para mim e para você: eu sei quem você é. Ainda que você não poste, ou ainda que você poste contrário, mas eu sei quem você é. Sabe por quê? Eu estou te filmando. Irmão, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O problema é que a gente acha que a gente está fazendo e que ninguém está vendo, e que ninguém está tomando conhecimento. Mas deixa eu te falar, tudo está sendo registrado, e um dia cada um de nós terá que dar conta de cada fotografia que está sendo tirada neste exato momento. Irmãos, assim digo eu, não o Senhor, amém? E não estou querendo criar aqui uma teoria, mas eu fico imaginando, já pensou eu lá diante do Senhor, e o Senhor abre o álbum da minha vida, e naquele álbum começa a aparecer as fotografias de situações que o Senhor começa a falar: e esse dia aqui? Parecia que estava bom, né? Já parou para pensar que um dia você vai ter que dar conta do seu álbum de fotografia, de tudo aquilo que está sendo registrado, ainda que não esteja sendo compartilhado? O problema é que a gente se preocupa só com o que é compartilhado, porque o que é compartilhado chega aos olhos de quem? Do homem. Mas e o que está sendo registrado? E o que está sendo escrito? Então, mais do que se preocupar com o que está sendo compartilhado, é se preocupar com o que está sendo registrado. Amém? Então Deus, ele está dizendo: eu sei quem você é, e você não é aquilo que você compartilha. Irmãos, o homem, ele vê aquilo que a gente compartilha, mas Deus vê aquilo que ninguém vê. Então o que Deus está querendo nos fazer? Deus está fazendo um alerta. Deus está dizendo para mim e para você: ou você para, ou eu vou compartilhar. Porque agora quem vai compartilhar não é você, sou eu. Assim Deus está dizendo. Eu acho que para um bom entendedor, meia palavra basta. Ou você para, ou eu revelo. Ou você sai do meio da situação, eu te exponho. Mas não é que Deus vai te expor para qualquer um. Deus vai te expor para quem tem que te expor. Quando Deus agora revela a situação de Israel, Deus revelou para quem? Para um profeta, para um homem de Deus, não foi para qualquer pessoa. Deus não quer te envergonhar, Deus quer te mudar, Deus quer te corrigir, Deus quer te tratar. Ainda que para isso Ele levante alguém para chegar perto de você e falar: ó, Deus me mostrou. Ainda que Ele levante alguém para chegar perto de você e fala: até quando? Então Deus está dizendo para mim e para você: ou nós mudamos, ou Ele vai compartilhar a nossa fotografia. Agora, será que a nossa fotografia é semelhante àquela fotografia a qual Ele apresenta para Satanás? Quando Satanás estava passeando pela terra, se apresenta diante de Deus. Aí Satanás chega ali, vendo Deus paradinho ali, conjecturando, tá, irmãos? Deus paradinho ali, admirando aquela fotografia. Aí de repente, ó,
Observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Irmãos, será que Deus teria prazer hoje pegar a nossa fotografia e expor diante do diabo? Será que Deus hoje teria prazer de contemplar a nossa fotografia, nosso retrato? Porque a gente contempla nós, irmãos. Às vezes a gente tira uma fotografia e para postar a gente pensa tanto, é tanto efeito que a gente põe, é tanta coisa que a gente coloca ali, porque tem que ser a fotografia. E só de já pôr efeito já significa que não é real. Só de ter um efeito ali já vê que está mascarando. Ninguém tira a foto quando acaba de acordar, com os olhos inchados, cabelo bagunçado. Hã? Ninguém. Porque a gente só quer mostrar o que nos convém, mas a gente não quer mostrar quem de fato a gente é. E o Senhor está dizendo: eu sei quem você é. Amém? Então Ele vai revelar aquilo que nós não compartilhamos, porque nem tudo a gente compartilha, mas tudo é registrado. Amém? Então, irmãos, parece brincadeira, mas não é. A gente às vezes, dá algumas risadas, mas o assunto é sério. Nós precisamos trabalhar para mudar a nossa realidade. Então a situação de Israel era tão precária que Deus condena o culto que era realizado por eles. Olha no versículo de número 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amém? O que Deus está dizendo aqui? Não adianta sacrificar, basta obedecer. De que me adianta a multidão dos teus sacrifícios, se você não está querendo me obedecer? Do que adianta você ofertar? Irmãos, Deus está rejeitando a oferta. Deus está falando: para de ofertar. Para quê? Para que você vai trazer a sua oferta diante do altar se as suas mãos estão sujas? Não adianta se reunir, porque esse povo não tem se reunido para melhor, e sim para pior. Um momento que era para a gente se reunir, para adorar, para falar com Deus, acaba acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Então o que nós estamos fazendo na presença do Senhor? Se era para estarmos falando com Deus, estamos falando com outras pessoas de coisas que não deveríamos estar falando. Por que nós estamos nos reunindo? Não adianta orar. Irmãos, Deus está falando: para tudo. Para, está errado. Está errado. Vocês vão ficar se sacrificando. Eu não estou me agradando da oferta. Quando vocês oram, eu viro a minha face, eu escondo o meu rosto de ti. É o que está no livro aqui, irmãos. E aí, quando eu leio uma coisa dessa daqui,
eu olho para essa fotografia, eu fico imaginando, que tipo de igreja o Senhor vai buscar nesses dias? Que tipo de igreja o Senhor vai encontrar quando Ele vier nos buscar? E agora nós entendemos o porquê o Senhor fala que muitos no grande dia dirão: Senhor, em teu nome. Mas o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor, Ele está falando que nós precisamos, de fato e de verdade, colocar a casa em ordem. Irmãos, nunca esse tema aqui foi tão realidade para as nossas vidas como nos dias de hoje. Existem pessoas que estão retrocedendo ao invés de avançar. Existem pessoas que estão voltando para o caminho de onde Deus tirou. Então Deus está falando: tome uma decisão. Até quando irás cochear entre dois pensamentos? Se é para servir a Deus, sirva a Deus, irmãos. Mas sirva com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Não faz meia boca, não. Se entrega por inteiro. O que nós não podemos é continuar cocheando entre dois pensamentos. Então nós estamos vivendo dias que nós precisamos tomar uma decisão. Amém? Olha no versículo de número 16, o que ele vai dizer para mim e para você: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. O Senhor sabe até o motivo pelo qual nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. O Senhor está dizendo que existem maldades diante dos olhos dele. Ou seja, nem tudo que está sendo feito de uma maneira verdadeira. Não, ainda no 16, cessai de fazer o mal. 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor é quem fala. O Senhor está falando mais uma vez comigo e com você: lave as suas mãos, mãos sujas. As mesmas mãos que são usadas para louvar e interceder, não podem ser usadas no pecado ou na iniquidade. Essas mesmas mãos que são estendidas para o alto, clamando, não podem ser usadas para coisas erradas. O Senhor, Ele está pedindo para que nós venhamos nos purificar. Amém? Parar de fazer o que é mal diante dos olhos dele, passar a fazer o que é bom. Por quê? Porque ainda que a nossa fotografia não seja a ideal, se nós quisermos e ouvir a voz do Senhor, nós podemos comer o melhor desta terra. Mas se nós continuarmos rebeldes, a palavra do Senhor diz que Ele irá nos devorar. Então, irmãos, mais uma vez Deus está nos alertando. Mais uma vez. E se nós estamos vivendo dias em que nós estamos falando que o Senhor Jesus está voltando, qual é a fotografia que Jesus tem hoje nas mãos referente à tua igreja? Quando Deus olha aqui para baixo, qual é a imagem que Ele tem visualizado? O que Ele tem enxergado? Porque Ele vê, Ele ouve. Ainda
ainda que você não tenha compartilhado, ainda que esteja lá no mais oculto da tua vida, o Senhor, Ele tem visto, o Senhor, Ele tem ouvido, e Ele tem nos chamado a atenção nesta manhã. Ou vocês param para resolver o que precisa ser resolvido, ou eu vou parar vocês. Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não se espante se daqui para frente algumas coisas pararem. Amém? Não se espante. Porque nós vamos parar o que tiver que ser parado para fazer o que precisa ser feito. Eu não quero ser como Eli. Eu não quero ter o meu sacerdócio manchado como o de Eli foi, que não corrigiu aquilo que estava errado. Não quero. Amém? Então, se tiver que parar, vão parar, mas vão corrigir. Não vão parar para excluir, não vão parar para matar, não vão parar para ferir, não vão parar para corrigir. Se tiver que parar. Agora, não se espante se algumas coisas pararem, porque às vezes uma parada ao longo do caminho se faz necessária para que a gente possa alcançar o objetivo, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer alcançar. O que não dá é a gente caminhar a vida inteira de maneira errada diante dos olhos de Deus. Então, ou a gente para, ou Deus, Ele vai nos parar. E uma coisa é quando a gente para, outra coisa é quando Deus nos para. Porque é muito melhor a gente parar de boa vontade do que Deus ter que nos parar por uma necessidade. Então eu não sei por onde você tem andado, o que você tem pensado, o que você tem feito, o que você tem carregado com você ao longo dessa caminhada. Mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. E é por isso que muitas das vezes a gente ora, parece que os céus não se movem. A gente adora, e os céus não se abrem. A gente faz, as coisas não acontecem, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E aí a gente fica assim, mas onde está? O que pode estar acontecendo? Irmãos, você sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. O que cada um tem que fazer aqui agora é o que Paulo ensina. Examine o homem a si mesmo. Ore a Deus. Se talvez você esteja com dificuldade, busque a Deus. Deus, onde eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar em mim? Senhor, compartilha comigo essa fotografia. Porque muitas das vezes você vai ver que a fotografia que você tem não é aquela que de fato, de verdade, representa quem você é ou quem você está sendo. E o Senhor está dizendo esta manhã, volte a ser aquilo que eu te chamei para ser. Se o Senhor te chamou para ser um adorador, adore. Se o Senhor te chamou para ser um intercessor, interceda. Se o Senhor te chamou para fazer qualquer coisa que seja na presença dele, faça. Mas entenda que não é de qualquer maneira. O Senhor, Ele quer resgatar o temor e o tremor que nós estamos perdendo nesses últimos dias. Uma igreja que tem se portado de qualquer maneira diante da presença. Uma igreja que prega a volta de Jesus, mas que não se prepara para a volta de Jesus. Uma igreja que fala que Jesus está voltando, mas que está brincando. Como
como gerar credibilidade nas pessoas se nem nós fazemos aquilo que nós falamos? Então, a mudança que a gente quer precisa começar através de nós, em nós. E o Senhor nos chama nesta manhã para que nós possamos mudar. Amém? Se coloque sobre os teus pés. Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer por esta palavra, porque esta palavra diz muito a nossa realidade, esta palavra diz muito a nossa caminhada, e de fato e de verdade nós entendemos que nós não somos aquilo que nós compartilhamos, ó Deus. Nós não somos aquilo que muitas das vezes nós apresentamos ser, porque nós só mostramos aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Mas aquilo que nós não queremos mostrar, aquilo que nós não queremos apresentar, nós ocultamos. Ocultamos dos homens, mas não ocultamos do Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdoa-nos as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa rebeldia, de não nos enquadrarmos, nos encaixarmos e sujeitarmos à Tua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita. De estarmos caminhando por aí de qualquer maneira, de estarmos fazendo as coisas de qualquer jeito, sem pensar que um dia teremos que dar conta de cada fotografia que está sendo registrada nos céus, sem pensarmos que um dia nós estaremos assentados diante do Senhor e teremos que dar conta de cada ato, de cada coisa que a gente fez, daquilo que nós falamos, pensamos. Ó Senhor, que esta palavra ela venha nos confrontar a ponto de nós repudiarmos em nós tudo aquilo que tem, meu Pai, entristecido o Senhor. Tudo aquilo que tem, meu Pai, feito com que o Senhor vire a Tua face, esconda a Tua face da Tua igreja, do Teu povo, quando este ora, quando esse, meu Pai, levanta as Tuas mãos para adorar, quando este se reúne para congregar. Ó Deus, que Teu Espírito nos ajude a mudar a nossa realidade, para que de fato e de verdade, quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa olhar uma igreja não perfeita, mas uma igreja que tem crescido, uma igreja que tem trabalhado, uma igreja que tem amadurecido, uma igreja que tem evoluído na Tua presença, uma igreja que já não age mais como um menino, como uma criança, mas como pessoas adultas que entendem, que conhecem e que sabem da seriedade do Teu nome, da Tua palavra. Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, de tal maneira, meu Pai, que nós não venhamos ser consumidos pela Tua ira, mas que a Tua misericórdia seja renovada nesta manhã sobre a vida de cada um de nós, e que nós possamos estar dispostos a mudar a nossa realidade, a mudar, meu Pai, para que de fato e de verdade nós possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos e chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque mais uma vez é o Teu amor nos confrontando, mais uma vez é o Teu cuidado que está, meu Pai, vindo sobre as nossas vidas, de tal maneira que sentimos constrangidos, porque o Senhor, meu Pai, decidiu nos resgatar, o Senhor decidiu nos restaurar, não nos condenar. Em o nome do Senhor Jesus, conserve essa palavra em nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.